Tudo o que você aprendeu sobre os dinossauros pode estar errado. Aqueles monstros gigantes, escamosos, cinzentos, que aparecem nos filmes, talvez nunca tenham existido da forma como imaginamos. Prepare-se para mergulhar em uma história esquecida, distorcida ou talvez escondida, porque hoje você vai descobrir 10 verdades sombrias e proibidas sobre os dinossauros. E a última delas pode mudar tudo o que você acredita sobre o passado e sobre o presente. A palavra dinossauro surgiu apenas em 1842. Antes disso, fósseis gigantes encontrados em vários lugares do mundo eram chamados de ossos de dragões. Povos da China, da Europa e do Oriente Médio acreditavam que eram restos de criaturas míticas. Só no século XIX, o naturalista britânico Richard Owen cunhou o termo dinossauria, que significa lagartos terríveis. Mas aqui começa o erro. Os dinossauros nunca foram lagartos, e essa confusão inicial moldou toda uma indústria de fósseis. E talvez de mentiras. Por séculos, aldeões na Ásia vendiam ossos de dinossauros acreditando que eram de dragões. Na Europa medieval, fósseis gigantes foram considerados evidências dos gigantes do dilúvio bíblico. Até mesmo na Grécia Antiga, fósseis eram atribuídos aos titãs. O que nos faz pensar quanto da ciência dos dinossauros foi moldada em cima de interpretações ou narrativas convenientes. As imagens de fósseis incompletos sendo montados, preenchidos e até reconstruídos de forma imaginativa levantam uma questão incômoda. O que realmente sabemos? Esqueça a imagem dos dinossauros como répteis escamosos. As descobertas dos últimos anos revelam que muitos deles eram cobertos de penas vibrantes, com padrões de cores semelhantes aos das aves atuais. Isso significa que filmes como Jurassic Park estão totalmente errados. Visualize fósseis com impressões de penas e representações de velociraptors, parecendo muito mais aves monstruosas do que lagartos gigantes. Será que fomos enganados por mais de um século? Sim, o meteorito de Chicxulub, no México, causou um dos maiores eventos de extinção em massa, mas não foi o único culpado. Pesquisas mostram que supervulcões estavam ativos, liberando gases tóxicos e mergulhando o planeta em um inverno global. Além disso, mudanças no nível dos mares e na temperatura já estavam destruindo ecossistemas antes do impacto. O que isso significa? Talvez os dinossauros já estivessem condenados muito antes da queda do meteorito. O que você diria se eu dissesse que os dinossauros nunca foram extintos? Na verdade, eles estão entre nós todos os dias. As aves, de pardais a águias, são dinossauros vivos. Paleontólogos afirmam, sem margem de erro, que os pássaros descendem diretamente de terópodes, como o Velociraptor. E olhando para as garras, bicos e comportamentos, é impossível não perceber. Eles são os últimos sobreviventes de uma linhagem de 160 milhões de anos. Quando você visita um museu e vê um esqueleto de dinossauro, saiba, aquilo não é real. A maioria dos esqueletos exibidos são réplicas. Os fósseis originais são extremamente fragmentados e, muitas vezes, faltam mais de 70% do esqueleto. Os paleontólogos preenchem essas lacunas com gesso, fibra de vidro e muita imaginação. Isso levanta uma pergunta sombria. Os dinossauros são exatamente como nos contaram, ou como escolheram que acreditássemos. Por que os dinossauros, mesmo reinando por 160 milhões de anos, nunca desenvolveram tecnologia, linguagem ou civilizações? Estudos sobre o cérebro de algumas espécies, como os troodontídeos, indicam que eles tinham inteligência comparável à de aves modernas, o suficiente para caça, estratégia e até comportamento social, mas nunca ultrapassaram isso. Será que o desenvolvimento da inteligência é apenas uma questão de tempo ou uma raridade cósmica que quase nunca acontece? Embora nunca tenhamos clonado um dinossauro, seu DNA não desapareceu. Estudos genéticos mostram que as aves carregam sequências inteiras de DNA dos dinossauros.
Experimentos em laboratório já conseguiram ativar genes ancestrais, fazendo galinhas desenvolverem caudas, dentes e até garras que lembram seus ancestrais mesozoicos. Estamos, literalmente, a um passo de trazer os dinossauros de volta. Só que em corpos de aves modificadas. Se a maior parte dos esqueletos é reconstruída, se a pele era cheia de penas, se o tamanho é estimado, então surge a pergunta: será que os dinossauros foram mesmo como pensamos? Há teorias de que muitos deles podem ter sido muito menores, mais esguios, mais ágeis e até mais inteligentes do que Hollywood nos fez acreditar. Alguns paleontólogos defendem que nossa imagem mental dos dinossauros é tão real quanto os dragões dos contos medievais. Aqui está a verdade mais desconcertante de todas. A história dos dinossauros é uma construção, científica sim, mas cheia de lacunas, interpretações e até interesses. O que chamamos de verdade é, na maioria dos casos, a melhor hipótese disponível até que seja derrubada. E se muito do que sabemos foi moldado para se encaixar nas narrativas que queríamos acreditar? Ou pior, e se existirem segredos sobre os dinossauros que nunca foram revelados, nem serão. E agora eu te pergunto: os dinossauros são mesmo como você imaginava? Ou a história deles é só mais uma peça de um quebra-cabeça muito maior que nós ainda não entendemos? Comente sua teoria aqui nos comentários. Se esse vídeo te surpreendeu, compartilhe com quem ama ciência, mistérios e histórias proibidas. E não se esqueça de assistir aos outros vídeos do canal, porque o Cúrio Mundo Top 10 ainda tem muitos segredos para revelar.